Eu, no meu próprio curso, eu mostro um vídeo que é do Jornal Nacional, aonde eles falam assim, a chamada é A Hipnose na Mira da Justiça na Inglaterra. Isso que eu ia perguntar, como é que é isso nos outros países, assim? Porque, enfim, deve existir diferenças, né? Sim. Na verdade, essa chamada, ela coloca a hipnose até falando que uma mulher estava num show de hipnose. Nesse show de hipnose, um hipnotista falou para ela se imaginar levando um choque. E aí falou assim, e horas depois essa mulher morreu. Essa mulher, ela ia morrer horas depois, de um jeito ou de outro. Não é porque ela imaginou um choque que ela morreu. Primeiro por quê? Porque a hipnose, ela não cria nada novo. A hipnose, ela não consegue fazer você sentir algo que você nunca sentiu. Vamos colocar que você nunca bebeu na vida. E aí eu vou te hipnotizar para pedir para você se sentir bêbado. Se você já bebeu, a sua mente vai buscar aquele registro de embriaguez, trazer à tona e reproduzir a sensação que você tem quando você está bêbado. E aí sim, você vai ter a sua visão turva, você vai falar enrolado, você vai se sentir mais solto, mais alegre, você vai trazer todos os sintomas que a bebida gera em você. Se você fica enjoado, vai trazer o enjoo, porque ela vai pegar o registro e vai trazer este registro. Tá? Se você não tem o registro, o que você vai fazer? Você vai, muitas vezes, você pode primeiro não aceitar a sugestão, ou você pode se basear visualmente em como aquilo acontece e mimetizar aquilo. Mas é muito diferente uma pessoa imitando que está bêbada do que uma pessoa que está bêbada. Então a hipnose, ela necessita de referenciais. E aí o que a hipnose vai fazer é só pegar esse referencial de memória e reproduzir, fazendo com que você sinta aquilo novamente. Mas é uma lembrança. É uma lembrança potencializada? Mas é uma lembrança. Então não é algo que vai te fazer mal. Se você se imaginar levando um choque, você não vai ter um choque de verdade, sabe? Então, essa notícia que estava no Jornal Nacional, eu posso até enviar para você o vídeo depois, se você conseguir colocar como um cortezinho ali. Não sei. Isso é uma notícia que a gente tem. Qualquer pessoa que entende sobre como o processo funciona sabe que é uma notícia completamente infundada, que está ali realmente só para denegrir a técnica, né? Mas como que isso é visto em outros países? A hipnose aqui no Brasil ela sofreu um boom muito grande de 2010 para cá. A hipnose em diversos países ela é algo que ainda não é muito difundida. Você tem a hipnose de uma forma muito forte nos Estados Unidos, em Londres, na França, é algo muito forte. Na Suíça, é algo forte. Na China, é algo forte. Japão, mas aqui no Brasil a gente começou a ter uma popularização agora, ali mais ou menos 2010, muito graças ao YouTube. Há pessoas no YouTube fazendo demonstrações, ensinando hipnose. Essa popularização cresceu mais ainda com o Pyong, que levou essa hipnose para o YouTube de uma forma muito mais ostensiva ali, vamos colocar. Foi até para o Big Brother falando disso. Legal. E fez com que então isso fosse muito mais conhecido. Mas você tem a hipnose sendo reconhecida sim em diversos países, mas claro que cada país tem sua peculiaridade, né? Alguns países vão levar isso muito mais para um lado científico, você vai ter países que vão levar isso para um lado mais místico, mais espiritual. Inclusive, eu tenho um treinamento que eu dou sempre no Peru. E fui fazer esse treinamento lá e chegou o motorista para poder me buscar. É um centro lá que organiza esses treinamentos e o motorista chegou para poder me buscar. E aí, esse motorista já virou para mim e falou assim: como que é a bruxaria no Brasil? E aí eu falei, não sei. Ele falou, não sou bruxo. Ele falou, mas existe? Eu falei, deve existir, mas não está dentro ali da minha área de atuação, né? Aí ele falou assim, mas você pelo menos acredita nisso? Porque é o seguinte, há um mês atrás a gente trouxe para cá o Anthony Jacquin. Anthony Jacquin, ele é um dos maiores hipnotistas do mundo, é um cara de Londres que é incrível.
Eu trouxe ele aqui para o Brasil algumas vezes, mas é a referência da hipnose em Londres. E ele falou, a gente estava com o Anthony Jacquin aqui mês passado, e ele falou que todas essas nossas crenças são placebos. E a gente quer acabar com esse cara, porque a gente odeia ele. Você acredita nessas coisas que a gente acredita? Eu falei, óbvio, depois disso que você falou, né? Tipo, a gente quer acabar com o cara porque ele não acredita, então eu acredito total. E ele falou, porque aqui a gente faz nossas oferendas para Pachamama e tal. Então ele trouxe todo esse contexto mais espiritualizado ali do processo deles. E aí eu fui fazer esse treinamento e ao final do treinamento, um cara que estava fazendo o curso, ele falou assim, eu tenho um problema e eu gostaria de resolver, queria saber se você pode fazer um atendimento comigo. E o pessoal lá paga super bem, então eu falei, vamos. Pagava em dólar ainda, eu falei, agora. Vamos fazer. E sentei, e todo em espanhol, meu espanhol tem uma formação... Tem uma formação em Casa de Papel e olhe lá. Né? Aí eu peguei... E olhei para ele e falei, qual que é o seu problema? Ele falou, meu problema é esse. Ele ficou em pé, encostou as mãos do lado do corpo e falou assim, meu problema é esse. E eu falei, eu não estou vendo nada. Ele só estava em pé, ereto, com as mãos do lado do corpo. Eu falei, que não faz sentido para mim. Aí ele falou assim, toda vez que eu fico em pé, junto as pernas, coloco a mão do lado do corpo e fecho os olhos, eu balanço. Ele falou, esse é o meu problema. Aí eu falei, então, deixa eu só te explicar. Na hora que você junta seus pés, você está tirando seu eixo de equilíbrio. Se você está fechando seus olhos, você está perdendo sua noção espacial. Se você está sem seu eixo de equilíbrio e sem noção espacial, é muito normal que você balance. Então eu falei, não é uma questão emocional, não é psicológico, não é uma patologia. Não, falei, pode ficar tranquilo. Isso é... Ele falou, não, eu sei que não é. Ele falou, isso aqui se chama Mário Villaron. Aí eu falei, o que é isso? Ele falou, é um espírito. Oi. É um espírito que ele, quando eu fecho os olhos e junto as pernas, ele quer se movimentar, e por isso que eu balanço. Ele falou, e eu sei que esse espírito se chama Mário Villaron. E aí, mas é muito isso, né? Cara, isso é uma coisa que ele criou. Ele criou uma narrativa em volta de uma questão física, né? Sim, do pêndulo ali. sim. Você está sem o seu eixo de equilíbrio. Sim, não era nem alguma patologia nem nada. Era falta de eixo de equilíbrio. Aí eu falei, daí ele falou assim, você pode me tratar ou não? Aí eu falei, cara, primeiro, algo que eu aprendi muito na hipnose, Yuri, eu vou abrir aqui uma aba aqui e já volto para essa história. Pode falar. É que a gente tem que trabalhar de acordo com o mapa do nosso cliente. O cliente trouxe para você uma informação, você tem que trabalhar com ela. E as pessoas me perguntam muito, falam assim, o processo de hipnose, ele leva à regressão? Leva à regressão. A regressão, ela pode ir para uma vida passada? E aí a minha resposta é, depende do cliente. Se o cliente acredita, a gente vai. Não sou eu que tenho que acreditar, não sou eu que tenho que fazer isso. Mas sim, muitos clientes eu vou colocar eles no estado de transe e eles vão ser levados para uma vida passada. De forma científica, a explicação para isso é para se isentar daquele problema, para não passar por aquilo novamente, a mente criou uma narrativa onde ele não é o personagem principal e não precisa passar por aquilo, mas que está diretamente ligado ao problema para que a gente trabalhe aquilo de uma forma dissociada. Cientificamente, essa é a resposta. Obviamente, a gente tem pessoas que vão acreditar numa visão espiritualista disso, de que é uma vida passada. É uma forma de fuga. Tem. Né? A gente vai ter pessoas que vão acreditar nessa ideia espiritualista, reencarnacionista ali. A gente vai ter pessoas que vão acreditar numa ideia junguiana, de que existe um inconsciente coletivo e que está tudo no ar e que você faz o download da nuvem ali dessas informações, né? Mas existe essa ideia que vai para um lado mais científico de que são metáforas, de que é um processo de fuga e que você está criando isso. Mas, no fim das contas, Yuri, se uma pessoa vira para mim e fala que está lá na França em 1213, se eu quero resolver o problema dela, eu tenho que tratar ela lá na França em 1213. Você tem que dançar a música do cliente, né? É o que o cliente trouxe para mim. Se eu quero resolver o problema do meu cliente, eu tenho que trabalhar de acordo com o mapa dele. Porque se eu viro para ele e falo assim, putz, aí você está zoando comigo. Aí pegou pesado, vai embora. Eu estou não
resolvendo algo, sendo que ele já me mostrou onde o problema está. Seja de uma forma metafórica, ou seja real, essa vida no passado aí, em um outro tempo. Sei que, sei lá, se existem vidas passadas, eu não estou com pressa para descobrir. Então também deixa, quem sabe daqui uns anos a gente descubra. Daqui uns bons anos, né? Então não estou com pressa. Mas eu trabalho com essa ideia mais metafórica para esse processo todo. Mas descobri ao longo do tempo que eu tenho que dançar, conforme a música do cliente. Uhum. Na hora que esse cara virou para mim e falou assim, quem me controla aqui é Mário Villaron, eu falei, vou conforme a música. Vou fazer meu atendimento, porque se ele está tendo essa crença, como é que eu posso ajudar ele? Quebrando essa crença. Fazendo ele entender que isso é normal. Pronto. Peguei, falei, cara, esse Mário Villaron tem que ter um porquê. Ele não criou esse nome do nada, existe um porquê que isso está ali. Coloquei ele no estado de regressão, vamos para esse ponto. Na hora, ele se vê no enterro da irmã dele andando no cemitério. Não. Ele esteve lá no dia? Ele esteve no enterro da irmã dele. Ele puxou a memória. E ele trouxe essa memória. Uhum. E aí ele fala que ele parou ali com o caixão da irmã dele ali. E ele olha para o lado e tinha um túmulo escrito Mário Villaron. A gente já falou que emoção elevada te leva ao estado de transe. Você quer um momento de emoção mais elevada do que o enterro da sua irmã? Cara, ele está ali esponjinha de novo. Ele está absorvendo tudo. Ele olhou para o lado, viu um nome e absorveu aquilo. Faz todo o sentido do mundo para mim. Então, para mim, caso solucionado. Ele, num momento de emoção muito intensa, olhou para aquilo e absorveu aquilo. Uhum. Só que enquanto eu estou atendendo ele, e ele falando Mário Villaron, ele repetiu esse nome algumas vezes, de repente a sala do local de atendimento abre e me entra uma velhinha falando assim, Mário? És tu, Mário? Meu Deus. Eu falei, o que está acontecendo aqui? E aí ela falou assim, Mário, eu já falei para você parar de incorporar meus clientes e que nossa história de amor já acabou. E eu tô assim, cara, o que está acontecendo? Porque eu estava no meio de um caso de família espiritual ali já, né? Só que a gente estava no Peru, é um povo que tem uma crença muito forte, é um povo que é, para um lado, muito espiritualizado, né? Uhum. Essa coisa de energia da terra e Pachamama e tal. Uhum. E eu sei que eu estava ali e na hora que eu vi ele batendo boca com ela, eu falei, cara, olha o jeito que eu tô errado. Eu pensando, né? Uhum. Eu falei, ele trouxe para mim algo completamente espiritual. E eu coloquei uma regressão para resolver isso, porque eu estou querendo tratar isso de forma científica. Eu falei, deixa eu entrar na onda desse cara. Aí eu falei para a mulher, só falei, você podia se retirar? Que eu estou terminando aqui. Ela, tá, desculpa. E eu olhei para esse cara e falei assim, por onde que o Mário entrou? Ele falou, pela minha boca. Ele falou em espanhol ali. Aí eu olhei para ele, levantei e falei assim, em nome de Deus, abre sua boca agora que a gente vai tirar esse espírito de você. E eu fiz um exorcismo. Eu fiz esse exorcismo gritando e falando, abre a boca e vai sair e tal. E esse cara, ele abriu a boca e começa a puxar o espírito pela boca. E ele gritava e de repente ele falou assim, ele colocou a mão assim, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, o espírito está aqui, ele está querendo entrar de novo. Eu falei, mas a gente vai selar sua boca agora. Sua boca está selada, completamente selada, nada mais entra por aí e tal. Em nome de Deus. E tudo, gritando e falando igual o pastor mesmo ali. Eu incorporei o pastorzão. E aí... E foi a hora que tudo começou a acontecer. Por quê? Porque eu estava no mapa dele. E aí ele até virou e falou, não, tô bem, foi para casa. Esse cara ainda me ligou depois, e essa parte eu juro, parece muito piada de final de história. Mas eu juro que aconteceu, que ele me liga e fala assim, você selou minha boca, e aí o Mário não entra mais pela minha boca. Aí ele falou assim, mas o Mário entrou por trás enquanto eu estava no banho descuidado. Podemos fazer de novo uma outra sessão? E eu fiz uma outra sessão com ele para tirar o espírito por trás. Por baixo. Cara, mas é isso, sabe? Se a gente for parar para pensar, são crenças que as pessoas têm. Caraca. E cada local tem sua crença diferente, cada local tem ali seus conceitos diferentes e vão entender as coisas de forma, muitas vezes, por um lado espiritual, muitas vezes por um lado... sim, mais pé no chão. Uhum. E a gente, como hipnotista, a gente está trabalhando com o mental dessas pessoas. E se a gente quer levar para algo baseado num mapa nosso, baseado num entendimento de vida nosso, a gente não vai ter sucesso.
eu tenho que trabalhar total de acordo com como o meu cliente funciona, com as crenças dele e com o que para ele é certo e o que para ele é errado.